o julgamento, se a gente for ver direitinho, esse julgamento está todo baseado na delação do Mauro Cid. Não, é o eixo, Boa. né? Todo baseado na delação do Mauro Cid. E a origem da delação do Mauro Cid é completamente aleatória. É vacina Que ou é joia? foi em cima de detalhes, de grosserias, de falsificação. besteiradas. Assim, Eu não Falsificação de lembro, foi vacina ou atividade. foi joia? Não lembro. Foi vacina, Vacina, foi vacina, joia, vacina. foi vacina e joia. Foram as duas coisas. A questão das joias, de salvar na véspera do. Lembra, Pedro Paulo, na questão do mensalão, aquele gerente da Caixa Econômica Federal recebendo no Fantástico aquele bolo de grana? Ali que detonou. Não era da Caixa Correios. Econômica. Correios. Era Mas- Correios. Mas Correios, É Correios. impressionante isso, porque é em 3 cima mil disso. reais. E o Mauro Cid demonstra esse medo do Bolsonaro o tempo todo. Continua demonstrando. Ele tem cuidado, ele tem. Não, você diz que o Mauro Cid tem medo do Bolsonaro? Tem. É assim, quer dizer, eles tentam ser afáveis, mas é uma coisa assim, é uma agressão. O Mauro Cid que botou todo mundo as cabeças todas na bandeja, botou todas as cabeças na mesa, de alguma forma. A verdade é essa. Né? Então é muito maluco porque o próprio Bolsonaro está na origem da detonação deles mesmos. Isso que eu ia te dizer, Totalmente. porque quem criou o problema da vacina e o problema das joias foi o Bolsonaro, Sim. né? O Mauro Cid só foi pego... Operador disso aí. Isso, foi pego com a mão na botija e aí, para se escapulir... Não, foi pego porque o pai, lembra? Lembro. Aparece na foto da joia, aparece o reflexo, aparece o pai. Gente, e como é que, só para lembrar para as pessoas que é interessante, como é que isso foi parar no golpe? Isso foi parar no golpe porque ele foi fazer a delação. Ele resolveu fazer a delação para não ficar preso. Das joias E aí da contou coisa. tudo. Aí tem que contar tudo, conta tudo. E ele começou a contar tudo. E ele Começou fez a contar a diversas história toda. delações. Teve Não, mas diversos o episódios, golpe entra sequência. porque o golpe foi incorporado nas outras investigações, não é Porque isso? tinha gravação do celular Não, dele, pois tinha é. e-mail que ele passou. Não é o tudo meio de misturado. prova que eu estou falando, é por que o golpe, que a coisa se transforma, ela começa em joia e vacina e se transforma em golpe. Porque o golpe podia estar sob outra jurisdição, não, mas estava sob a mesma Porque jurisdição, eles que é do pegam o Alexandre de celular, Moraes. pegam o computador, pegam um monte de coisa e começam a pegar um monte de outros assuntos e falam, É o contrário, né? O Puxou a rato pena, pariu pega uma ali. montanha. Exatamente, pegou a montanha. Aí a gente fica falando, é porque as instituições, mais ou menos, né? Se não fosse o pisar no tomate como o próprio Bolsonaro pisou, né? Nessa história do Mauro Cid, de criar essa situação e o Mauro Cid ficar numa situação de fragilidade com a família, com a mulher, com o pai, e tendo que então entregar o que tinha e o que não tinha, quer dizer, falar qualquer coisa para poder se livrar disso. E aí as coisas chegaram no que chegaram, essas delações todas. Então, olha o caminho tortuoso Com outros que é aspectos. Boa observação. Com aspectos paralelos, né, Dora? Só para continuar assim, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos antes do fim do seu próprio mandato, o que é uma coisa esquisitíssima. Vamos lembrar uma coisa do depoimento que agora você falou, lembrei ele dizendo, finalmente ele não teve nenhuma novidade a não ser ele explicando por que não passou a faixa, para não levar vaia. Ele disse, não passei a faixa porque eu ia levar a maior vaia do mundo. Pois é, aí ele foi para os Estados Unidos, deixou órfãos os seus seguidores, inclusive os que participaram da festa da Selma. Os que estavam acampados. Claro, já estavam acampados. Quer dizer, o que poderia acontecer ao contrário, né? Que ele não tivesse, em primeiro lugar, passado a faixa, mas estando presente. Rebeldia. O Figueiredo não passou a faixa. Não, saiu pelo Porto dos Fundos. Sim, tem isso também. E depois que ele liderasse, eventualmente, o 8 de janeiro, estivesse à frente, tá certo? Como El Cid, ele desbravador, contra os mouros, não é? Então, tudo isso aí são coisas que vão somando para fazer a perda de autoridade política do Bolsonaro, o que nos leva ao nosso assunto sempre presente, que é o que vai acontecer no Brasil em 2026.
mas a gente fala disso depois, dependendo da sua... Não, tem a ver, uma coisa tem Totalmente a com ver, outra. totalmente a ver. E eu concordo com você, eu acho que essa participação dele, porque a fuga para os Estados Unidos, vou chamar assim, É fuga. ela pegou mal, mas ela não foi, sabe aquela não coisa foi- assim? Agora é um elemento que, como você traz agora, Vai somando. somando a isso de ontem, eu acho que ele perde Tem capital. o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi embora para os Estados Unidos também. Ele, na cabeça dele, ia ser preso, embora nunca tivesse sido processado. Mas, quer dizer, é uma coisa esquisita, né? Quer dizer, esse escapismo dos líderes. Líder não é para ser escapista. O líder de verdade até quer ser preso, como você acabou de falar do Hugo Chávez lá na Venezuela, tá certo? Só preso é que ele teria autoridade para voltar. Lula. Lula, em grande parte. E foi o preso. Pedro Paulo está estranhando, Não. por quê? Qual a discordância? Não, Você vai dizer, não. por que vocês estão falando isso? Não, mas É fato, caso desse certo, o Bolsonaro voltaria ao Brasil, né, em triunfo nos braços do povo. Caso desse errado, ele já estava lá em Miami, seguro, tranquilo. esse escapismo Não, mas tem é uma outros coisa personagens. A mais notória agora, Carla Zambelli, coitada, Por exemplo. dizendo que Coitada. vai fazer. Não, coitada por causa do argumento dela, dizendo primeiro que é intocável na Itália, o que não é mentira, e depois, aí, coitada, dizendo que ia fazer o mesmo que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos, que aliás é nada, até agora não deu nenhuma coisa concreta, vai fazer na Europa. Fugitiva, escondida, não pode botar o nariz fora de casa, porque senão é presa, com uma prisão preventiva, com um mandato dito pelo presidente da Câmara que está perdido, quer dizer, Mas tem muitas tretas, né? Vale a pena acompanhar esse julgamento, além de você presenciar, né, ser testemunha da história, né? Tem momentos que são assim, muito engraçados. Para o general Heleno, né? O senhor já delinquiu? Ele respondeu, nunca tive oportunidade. Quer dizer, se ele tivesse boa autoridade. oportunidade. Olha o ato falho do cara, como o cara pensa. E aí o advogado desesperado dizendo, general, sim ou não?